A paz do Senhor Jesus. A paz. Segunda-feira. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Vencemos uma semana aí que passou e começamos outra. Glória a Deus. Né? Mais uma nova semana que se inicia. Clamamos a Ti, Pai Celestial, por mais uma semana vitoriosa na Tua presença. Cura as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas dores. Segura na nossa mão, Senhor. Aleluia. Para passarmos por todas as aflições. Porque o Senhor disse, né, na Tua palavra que no mundo teríamos aflições. E sim, meu Deus, nós temos. Acaba uma, começa a outra. E essa é a vida de quem está nessa terra. Mas sabemos que uma hora essa vida vai cessar. Esse corpo, ele vai se acabar. O meu, o seu, o nosso. Uma hora nós vamos perecer, nós vamos morrer. Mas aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Você crê dessa maneira? Glória a Deus. Eu acredito. Eu creio. Eu pedi um dia ao meu Senhor, porque eu sou aquela pessoa, sabe, inquieta, ansiosa, sempre fui. E eu dizia, meu Deus, será que a gente tem outra vida? Será que vamos para algum lugar? É verdade que um dia, quando morrermos, nós vamos ainda estar vivos? Como pode ser isso? E o Senhor me mostrou que o corpo morre, mas que dentro de nós tem um espírito. Sabe, meus irmãos, ele não vai morrer. E ele pode perecer. Ele pode sofrer a consequência que eu e você consegui plantar aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. E não adianta. Depois que eu me for, alguém sabe fazer um clamor, orar, pedir, sabe, para que eu tenha uma recuperação lá em cima com Deus. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que cuidar, sabe? Eu tenho que guardar o meu tesouro, aquele tesouro que a traça não vai comer, né? Aqui. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa, se eu não me engano, é Marcos 16, né? Que tem essa passagem. Então, meu irmão, quando terminar a nossa estadia aqui na terra, nós vamos ter um encontro com Deus, ou não. Pense nisso. Pense nisso. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropece com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje e sempre, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Pai, se faz presente mais esse culto no lar. Aleluia. Escuta, Senhor, o nosso clamor, a nossa adoração. Que eu diminua cada dia, o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nascer de novo é o louvor de número 447. Peço a você que deixa o like pra gente, compartilhe o vídeo, se inscreva se não for inscrito. Dá uma olhada se você está inscrito ainda. Às vezes sai, né? Se inscreva e também deixa um comentário. 447. Como é que você está, Maria Luísa? Você está bem? Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração e em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida. Cristo acharás ao findar a lida lá no céu, tu estarás. Oh, aleluia! Glória a Deus! Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração, fostes batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado, para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida. Cristo acharás ao findar a lida lá no céu, tu estarás. Oh, aleluia! O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marcha para a glória, anda para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no
portal da vida, Cristo acharás, e ao findar a lida lá no céu, tu estarás. Creia, ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, cantas com os remidos, vem Senhor Jesus. Aleluia, vem Senhor Jesus, vem me buscar. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida. Cristo acharás, e ao findar a lida lá no céu, tu estarás. Aleluia. Você gostaria de estar lá no céu? Oh, aleluia. Quando você fechar os olhos, quando for o último dia da sua vida, e Jesus te chamar pelo nome, você gostaria de ir para o céu, encontrar com Ele? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler? Que eu ainda tenho algo para ler aqui com vocês, depois da leitura de Josué 21. Hoje é dia 20, mas a leitura, o número é 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nós dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades aos filhos de Merari, segundo as suas famílias da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E aderam os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e os arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais das tribos dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que, por nome, foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias do Coatita, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta Hebron, no monte de Judá, e aos seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram
a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes a Libna, e os seus arrabaldes, e Jati, e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debi e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, os seus arrabaldes. 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão, e as seus arrabaldes, Gebe e as seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes. 4 cidades, todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão. Foram 13 cidades aos seus arrabaldes. E as famílias dos filhos do Coate Levita, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gezé, e os seus arrabaldes, e Quibezaim, e os seus arrabaldes, Bet-Oron, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque, e os seus arrabaldes, Gibeton, e os seus arrabaldes, Aigilalon, e os seus arrabaldes, Gate-Raimon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque, e os seus arrabaldes, Gate-Rimon, e os seus arrabaldes, suas cidades. Todas as cidades para as famílias dos temas dos demais filhos de Coate foram 10, e os de seus arrabaldes. E os filhos de Jefson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Baçã, e os seus arrabaldes, e Bestera, e os seus arrabates das suas cidades. E das tribos de Issacar, Quisião, e os seus arrabaldes, Deberate, e os seus arrabates, Jarmute, e os seus arrabates, Enjamim, e os seus arrabates. 4 cidades é da tribo de Assé, Missal, dos seus arrabates, Abdom, e os seus arrabates, Ecaute, e os seus arrebates, Reobote, e os seus arrebates. 4 cidades, e a da tribo de Naphtali, que é de cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrebaldes, Amotidor, e os seus arrebates, Cartã, e os seus arrebates, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E a família dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas à tribo de Zebulon, Joqueneão, e os seus arrebaldes, Cartá, e os seus arrebaldes, Dina, e os seus arrebates, Nalá, e os seus arrebates, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer, e os seus arrebaldes, Jaza, e os seus arrebaldes, Quedemote, e os seus arrebates, Mefaete, e os seus arrebates, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, os seus arrabaldes, e Maanaim, e os seus arrabaldes, o Esbom, e os seus arrabates, Jazé, e os seus arrabates. 4 cidades.
Aleluia. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades desta sorte, e deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Aleluia. Palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ler com vocês aqui sobre... Você já se perguntou o que é a vida eterna? Aquilo que eu estava falando no começo, né? Que eu estava dizendo sobre a vida eterna. Que eu perguntei a Deus se existia mesmo. E ali Deus me mostrou em sonho, né? A minha morte e a minha vida após a morte. E essa não foi a única vez, eu já tive outras vezes que eu cheguei a morrer. O que é vida eterna? Como posso ter a vida eterna? A vida eterna é a vida sem fim, não limitada, mas pelo tempo. Jesus oferece a vida eterna a todo aquele que crê. Aleluia. A todo aquele que crê nele como seu Salvador. A grande esperança de todo cristão é a ressurreição. Glória a Deus. Não é verdade? Todos nós temos um tempo limitado aqui. Não é verdade aquilo que eu estava dizendo, né? Os nossos corpos envelhecem, adoecem e uma hora se acaba. Nós somos pecadores. E o salário do pecado, ele é a morte. Um dia iremos morrer. Todos nós. Não tem bom, não tem ruim, não tem feio nem bonito. Um dia iremos morrer. Mas eu quero ler aqui algo com vocês, certo? Sobre isso. Louvado seja Deus. O que acontece depois da morte? Quem morre sem ter colocado fé em Jesus, glória a Deus, para perdão de seus pecados, fica completa e eternamente separado de Deus. Eu poderia não dizer, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a gente fica separado de Deus, que ele vai dizer, Jesus vai dizer, aparta de mim, eu não te conheço. Você teve tempo suficiente para ouvir aqui. Não teve? Diga a verdade, se você não teve tempo suficiente para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus. E, segundo a Bíblia, descrente entra em uma realidade dolorosa e cheia de sofrimento, enquanto aguarda o juízo final. Jesus fala sobre essa situação na parábola, né, do homem rico e do pobre. Vamos ler aqui. Lucas 16. Vamos ler só do capítulo 26. Aqui em diante.
do 22 até o 26. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado. Nós teríamos que ler tudo, né? Que era para poder. Vamos ler aqui do começo. Ora, tem vezes que a gente fica 2 horas a ver um filme e todo mundo fica, não é verdade? A parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente de coisas boas. Aleluia. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Ele morrendo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Você está ouvindo? É a palavra de Deus. Isso aqui não é inventação não, viu? Não é ninguém querendo fazer sua cabeça, sabe? Para você mudar disso ou daquilo, não. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da palavra de Deus. Aleluia. A palavra verdadeira que Glória salva e liberta. E ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto, glória, aleluia, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, aleluia, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse eles: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Quer dizer, eles não vão acreditar em Moisés, vão acreditar nos mortos que já morreram? Eita Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Romanos 16, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia. Também tem outro. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Tudo restitui que o pecado é quem nos afasta da glória de Deus. Entendeu, meus irmãos? Aleluia, Jesus. E nós temos sim a vida eterna. Aleluia.
Nós temos sim. Prepare-se para a vida eterna, porque ela existe. Não morreu e acabou não, viu? Morreu, acabou. É mentira, viu? É mentira. Que você morreu e acabou tudo, não tem mais nada. Tem sim. Tem sim. E ai de mim, e ai de você, que não deu ouvido à voz de Deus. Isso não é ameaça. Isso é a palavra. Aleluia. Não fui eu que escrevi. Louvado seja Deus. Deus bendito, meu Pai celestial, que a tua palavra penetre na alma, no coração, na mente do teu filho, da tua filha, no dia chamado hoje. Eu clamo, Senhor, pela minha vida, pela vida da Ivoneide, do Jorge, pelos meus filhos, noras, genro, filha, netos, bisnetos, minha mãe, toda a minha parentela, em nome de Jesus, a nossa vizinhança, a nossa igreja, nosso pastor, dá saúde a ele, a pastora Érica, em todos, em nome de Jesus, todos os membros da nossa igreja. Glória a Deus. Eu clamo por este lar, Senhor, que todos os dias ora conosco, Senhor, todas as noites. Clama a Ti. Senhor, visita cada um dos Teus filhos nessa hora. Aleluia. Aquele que está atormentado por uma depressão, por uma ansiedade, pela síndrome do pânico. Eu repreendo em nome de Jesus aquele que não dorme, que sofre a insônia. Eu repreendo toda essa tormenta, Senhor. Oh, aleluia. Deus bendito. Glória a Deus. Eu repreendo em Teu nome para a Tua glória toda dor. Essa enfermidade que causa dor, tira ela, Pai Celestial, médico dos médicos, pela raiz, curando Jesus. A dor crônica de cabeça, do pescoço, do ombro, na coluna, nos pés, nas pernas. Aleluia, Senhor, eu repreendo toda dor, toda febre, toda tosse, toda rouquidão, toda falta de ar, todo problema asmático. Visita, Jesus, o intestino, que está começando com alguns nódulos, e a pessoa está começando com dores, com cólicas intestinais e nem sabe. Eu repreendo esse câncer que está se formando no teu intestino em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal no teu fígado, toda gordura. Em nome de Jesus, passa o bálsamo da cura, Senhor. Curando Jesus. Cura Jesus. O estômago. Tirando todo o mal, toda a queimação. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo pela porta de emprego dos teus filhos. Aqueles que desejam um emprego, que querem trabalhar, que já entregaram o currículo, que já fizeram a entrevista. Eu clamo, Jesus, louvado seja Deus, pela vida de quem está lutando pela aposentadoria. Eu clamo, Senhor, pelo esse filho que vive em rebeldia. Eu repreendo todo vício em nome de Jesus. Aleluia. Toda contenda dentro dos Glória lares. caia por terra também. Eu repreendo todo o mal da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.